Você sabia que o primeiro contrato de casamento que se tem notícia foi lavrado no Antigo Egito, na época dos faraós? Os primeiros vestidos de noiva não eram brancos, eram vermelhos, porque vermelho é a cor da paixão. O branco só surgiu na Inglaterra com a rainha Vitória. A noiva é levada pelo noivo para passar pela porta da casa, porque as primeiras noivas eram meninas de 14, 13 anos, e muitas morriam de parto. Então eles achavam naquela época que por conta dos espíritos que habitavam na soleira das portas, essas noivas não resistiam e acabavam morrendo. Então o noivo levava a noiva no colo para que ela não tivesse contato com os espíritos. A mesma coisa acontece com as madrinhas, as meninas que seguem as damas de honra. Elas eram na realidade outras moças vestidas de noiva para que os espíritos não soubessem quem iam atacar. Isso que nós estamos falando já é da era cristã. 90% dos casais que contraíram matrimônio católico ou são batizados na Igreja Católica e contraíram casamento civil se enquadram nos chamados católicos de rótulo, ou seja, aparecem na igreja para batizar os filhos na missa de Natal, nas missas de sétimo dia ou missas de mês e nas celebrações familiares, primeira Eucaristia, crisma e casamento. Fora isso, nem sabem o que acontece na comunidade. Isso nos faz pensar o que fazer e como agir, de que forma recuperá-los. Lógico, cada caso é um caso. Em linhas gerais, é preciso uma reeducação religiosa do nosso povo. Essa reeducação passa pela recuperação e respeito dos valores da fé popular e pode ser feita tanto por meios de ciclos bíblicos, como novenas, grupos de rua e etc. Nós devemos pensar sempre em todos os problemas que o casal pode ter que enfrentar na sua vida no dia a dia. Entre eles, casais que vivem em segunda núpcias, por isso estão afastados das igrejas. E o que é segundas núpcias, não é mesmo? Segundas núpcias é quando um dos cônjuges ou ambos os cônjuges casaram-se na igreja em algum momento e por algum motivo acabaram separando-se do seu cônjuge. Esses casais, muitas vezes rejeitados por alguns membros da comunidade, podem se tornar fiéis e serem muito bem-vindos dentro da comunidade. O próprio Papa Francisco coloca numa encíclica sobre a aceitação dos casais em segundas núpcias. A união de fato também é outra coisa. Por que um casal se junta, muitas vezes católico, e não se casa? Casamentos ou união de fato são aqueles casamentos onde por algum motivo um casal que vive maritalmente recusa-se a contrair matrimônio. Por isso, a princípio, é preciso saber dentro da comunidade se o casal é realmente um casal unido de fato ou um casal de segundas núpcias, um cônjuge, por exemplo. Se a união é realmente de fato, é preciso se identificar o porquê, pois pode ser um casamento misto, religiões diferentes, podem ser pessoas sem maturidade religiosa suficiente e pode ser também problemas financeiros. O primeiro caso, creio ser o mais difícil de se resolver, uma vez que pessoas que professam fés diferentes nem sempre aceitam o rito da outra comunidade, não têm essa visão aberta e recusam-se categoricamente a aceitar o matrimônio da outra fé. Daí, mesmo que o cônjuge seja participante ativo da comunidade, eles não contraem perante a comunidade o sacramento do matrimônio. Nos outros casos é preciso força de vontade e fé, pois para o casal que tem fé, vivência e amadurecimento, basta formá-los e não vão ter dificuldades para encontrar o caminho do matrimônio. A formação para casais, o chamado cursinho de noivos, deve ser muito bem estruturada. É uma catequese, é uma construção para fazer eco não apenas da situação formal, mas principalmente da situação religiosa. Quanto ao problema financeiro, esse é o mais fácil para ser resolvido, pois basta uma conversa com o padre e com os membros da comunidade, e ele vai, com certeza, de bom grado, resolver esse problema. Opa, então, Francisco,
tomando esse cafezinho agora à tarde e tá me vindo assim a vontade, a necessidade de conversar um pouquinho sobre os nossos 40 anos de casamento. Nunca é demais lembrar. Quando nós nos conhecemos, eu lá menina do interior e você foi lá e a gente se conheceu e namoramos por um ano, depois de um ano já estávamos casados. A frequentar um terreno que não foi muito reto, tinha muitas pedras. Tivemos que passar por todas essas pedras, momentos difíceis, momentos de complicação, momentos de conhecimento, momentos de ter que desfazer de muitas coisas para poder dar certo, você também. E isso foi dando certo, né? E é muito legal. Eu estou muito feliz de ter casado com você e muito feliz que esses tempos de casamento. Eu faço a minha declaração. E você, o que tem para falar? O que eu tenho para falar porque meus primos me chamaram para ir lá na sua cidade, né? Mas já falando bem de você. E eu já comecei a pegar confiança. Eu peguei confiança, então eu já fui nesse sentido, né? De ficar com você. Aí chegou lá e começou a dar certo e ficamos até o casamento. No casamento eu achei muito legal, fiquei muito alegre, muito contente em ver você alegre também. Aí casamos, aí já fiquemos prontos para vir para São Paulo trabalhar junto, porque eu já tinha comércio aqui, aí viemos trabalhar junto. Aí ficamos trabalhando junto até hoje, 40 anos de casado, nós trabalhamos juntos, estamos se dando bem, teve alguma coisa assim, uma discussãozinha, mas a gente saía fora para as crianças naquele tempo não escutar, não ficar. E depois conversamos com respeito um com o outro muito bem, aí sempre confiando, eu confiava em você, você confiava em mim, que é isso que segue o casamento. E o que é legal no nosso casamento, que eu sempre falo até para os meus filhos, para os nossos filhos, né, que é o respeito. E nós dois nunca xingamos palavrão com o outro. De desfazer, de mexer com a moral. E isso eleva muito o relacionamento. E eu ainda aconselho assim, a quem me ouvir, que o relacionamento ele é a base de respeito. Respeito e doação. Porque quantas vezes a gente não tem que se largar o eu para viver um pouquinho o outro. E eu, sinceramente, sou muito feliz, Francisco. Feliz porque você nunca tirou a minha autoridade de mãe, eu tentei nunca tirar a tua autoridade de pai e procuramos sempre dar exemplo para os nossos filhos. É isso mesmo, porque a confiança é tão bom e quando a pessoa precisa, no seu caso, às vezes que você está doente, eu vou lá, se for possível, levo o seu cafezinho, levo um lanche, levo alguma coisa, eu faço questão de ajudar, um remédio, qualquer coisa. Quando eu estou doente, você faz melhor ainda do que eu faço com você. Quer dizer, isso aí deixa muita gente contente. E é por isso que eu choro. Choro de emoção, choro porque te amo, mas uma emoção gostosa. E você foi o maior presente que Deus deu na minha vida, tá bom? Então, o que a gente aconselha para quem... Para nossa família, né? É, que nós temos um e convívio. Todos que escutar isso. E que você me faz muito bem e que eu casaria de novo com você. Mesmo para enfrentar o desconhecido que eu enfrentei, porque como é de relacionamento ninguém sabe, né? Tão pouco você também saberia. E nós demos certo, até porque você é um pouquinho mais de idade do que eu e um pouquinho mais nova que você. Às vezes eu penso assim, ou eu fiquei um pouquinho mais velha do que você no pensamento, ou você ficou mais novo no pensamento que eu. Mas sabemos que foi muita batalha. O começo foi muito integrado, se entregou muito um ao outro para que desse certo. Por isso que a gente hoje está tomando um chazinho. Tomando um chazinho com 40 anos de casado, muito contente um com o outro e pedindo a Deus para ir até o fim da morte e sempre respeitando um ao outro e confiando, que a confiança nunca desejar mal um do outro. Então podemos falar assim, matrimônio para nós foi, é e continua sendo algo muito positivo.
É isso mesmo. Temos muito que mudar, temos muito que aprender a cada dia, mas estamos muito felizes. Um beijo. Ah! Olá para todos, eu sou a Lourdes, eu participo da paróquia Santa Maria Madalena. Eu hoje estou aqui para fazer um relato sobre o meu casamento com o Zacarias. Então eu vou procurar falar desde o início da nossa relação. Nós morávamos assim, bem distante um do outro, né? Por isso que às vezes a gente fala sobre as coincidências da vida que não são coincidências. O caminho da gente estar se encontrando, né? Então, eu tive a ajuda de uma irmã minha, da minha irmã caçula, Regina, que infelizmente hoje ela não está mais entre nós, já fazem 10 anos. É essa aqui, ó, esse é meu bebezinho, meu caçula, Dani. E a Regina, ela foi muito importante, porque ela nos apresentou. Naquela época, ela trabalhava na Unib, Universidade de Ibirapuera, e o Zacarias dava curso de Excel. E ele fez, né, combinou com ela de dar umas aulas de Excel aqui, né, na Zona Leste, na residência dele. E eu vim de contrapeso junto com a Regina. Aí fiquei conhecendo ele, achei ele um homem muito cavalheiro, né? Até pensei, nossa, ele poderia ser o meu príncipe encantado, né? Aí a gente fica pensando assim, né? Será que esse vai ser o meu príncipe encantado? Mas eu achei que ele estava de olho na minha irmã. Mas tudo bem, ele nega isso até hoje. Aí nos conhecemos através desse curso de Excel e estamos juntos até hoje, né? Mas não foi fácil, a gente fala assim, não é fácil o início do casamento, né? Casamos, eu morava na Vila Nova Cachoeirinha, mudei pra cá por conta dos pais dele já serem uma certa idade, só tinha ele e a irmã. E minha mãe ficou em companhia das minhas outras irmãs, da minha tia, do meu pai. Então eu sabia que minha mãe ia ficar sozinha, aí aceitei vir morar pra cá. Ficamos 1 ano e meio, né, na casa da mãe dele. Depois nós conseguimos morar numa casa só nós, nossa família, né? E muitas vezes vocês olham o Zacarias assim, que é tão focado e experiente sobre assuntos da igreja, e vocês podem pensar assim, nossa, ele foi a seta que levou a Lourdes para a igreja. Ao contrário, eu participava da comunidade Nossa Senhora das Graças, na Avenida Imirim, na Cachoeirinha, e eu trabalhava de segunda a sábado. E de domingo, muitas vezes eu ia para fazer o curso de catequistas lá em Santana, no Colégio Marilac, e para a gente não ficar separado, ele começou a ir comigo. Então, eu fui a setinha que levou o Zacarias para a igreja, não foi ele, foi o contrário. E muitas vezes eu me menosprezo, eu acho que eu sou menos, que eu não fiz nenhuma mudança assim boa na vida dele. Mas eu fiz sim, quando eu coloco assim vários momentos, vou olhando vários momentos da nossa vida, ele mudou muito a minha. Hoje eu sou o que eu sou, abaixo de Deus, né? Dos meus pais que também já não estão aqui, mas ele que me ajudou a ter a profissão que eu tenho hoje. Porque eu era catequista, aí fiquei desempregada. E uma pessoa com 25, 26, 27 anos no mercado de trabalho já é tia, né? Já é coroa. Então ele me falou, vai, volta para a escola. Eu falei, você tá doido? Eu sentar em banco de escola, eu não tenho mais paciência. E eu voltei. Aí eu fiz o magistério, fiz a faculdade, fiz 2 pós, graças a ele. E os meus filhos também são o que são graças ao pai, né? O Zacarias, que é um homem muito bom, tem os seus defeitos. Ninguém é bom sem defeito, como dizia minha mãe, né? Minha mãe sempre falava, sabe as palavras. Em primeiro lugar, gostaria de encerrar esse nosso encontro citando algo que muitos casais estão enfrentando,
que é a deteriorização do matrimônio, a perda, a separação dos casais. Muitos casais não estão suportando a convivência, não conseguem encontrar no amor força para viver o amor. E essa rotina, esse acordar e viver sempre juntos, faz com que nós tenhamos que ter muita paciência. Paciência a qual a Lourdes é mestra. Ela consegue ter paciência, encontrar e resolver os meus defeitos e me ajudar a levar, a crescer. Eu cresci muito com ela. Ela fala que eu ajudei ela, que eu levei ela para a escola, mas na realidade eu só apenas a guiei por um caminho que ela já fazia. Ela já era catequista, ela já enfrentava isso, ela só precisava se tornar, também ter esse conhecimento profissional e assumir essa profissão. Ela me ajudou a voltar para a igreja, isso não tem sombra de dúvida. Ela me guiou de volta para a igreja e nós dois juntos vivemos. Temos 3 filhos e a maior felicidade nossa foi exatamente esses filhos, vencendo cada um deles nos seus respectivos campos e nas suas respectivas vitórias, acompanhando e vivendo todas as dificuldades que a vida em dois, a vida em comum traz. Quando nós casamos para viver bem, tanto na saúde quanto na doença. Viver com os filhos, viver com as felicidades e viver com as tristezas. Encontrar um meio, encontrar um caminho que possa nos levar sempre ao bem, nos levar sempre ao viver. Saber dormir e entender as dificuldades do outro para construir a nossa própria felicidade. Fiquem com Deus, que o Cristo Bom Pastor enche o coração de todos vocês e principalmente as famílias. Um abraço.